Muito bem, hoje a gente tem uma entrevista muito especial, muito bacana, direto de Maceió, da sede da farmácia Fórmula Farmácia de Manipulação. Quero agradecer de antemão aqui as diretoras doutora Rita e doutora Arlene pela concessão aí, pela presteza em trazer o nosso convidado de hoje, direto aí de Maceió, doutor Alexandre Brito, especialista em clínica médica e geriatria e gerontologia. O assunto é, olha só, coisas que a gente só vai aprender aqui no Saúde em Foco. Eu não tinha a mínima noção que isso pudesse ter associação. Da esteatose hepática à demência no idoso. Tá aí na tela, doutor Alexandre Brito, especialista titulado em clínica médica e geriatria, gerontologia. Tá aí o tema da esteatose hepática à demência no idoso. Ele já tá com um link direto com a gente lá na farmácia Fórmula, farmácia Fórmula de Manipulação, lá em Maceió, e vai conversar com a gente sobre isso. Doutor Alexandre Brito, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui, e quero agradecer já a presteza de conceder-nos essa entrevista direto de um dos parceiros mais importantes que a gente tem aqui, que é a Fórmula. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês nesse momento importante para falar de temas importantes e que tem uma relação muito grande com o processo de envelhecimento e os riscos em relação à saúde que boa parte da população tem quando começa a desenvolver o quadro de esteatose hepática. Perfeito. Doutor, invariavelmente, quando a gente vai fazer uma ultrassom do abdômen total, né? Geralmente, e isso tem acontecido com muita frequência, os ultrassonografistas dizerem o seguinte: olha, André, você tem uma esteatose leve, uma esteatose leve. O senhor está conseguindo me ouvir? Doutor Alexandre? Estou ouvindo nada. Vamos tentar restabelecer aqui o contato com o doutor Alexandre, que está pelo link direto de Maceió, da Fórmula Farmácia de Manipulação. Vamos ver se com o fone vai ficar melhor. Consegue me ouvir, doutor Alexandre, agora? André, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Eu estou conseguindo ouvir. Eu estou conseguindo lhe ouvir tranquilo. Estou conseguindo ouvir tranquilamente. Tá para ajustar, Marco, isso aí? Assim que eu vi, eu digo alguma coisa a você. Agora sim. Tá me ouvindo agora? Agora sim, André. Pronto, vamos lá. O que é que eu estava falando antes? A sua introdução eu cheguei a ouvir a partir do ultrassom, tá? Ok. Vamos lá. Invariavelmente, quando nós vamos fazer uma ultrassonografia, e eu estou dizendo isso porque eu já fiz algumas esse ano, e invariavelmente o ultrassonografista diz assim: André, tá tudo tranquilo, o pâncreas tá tranquilo, vesícula, tá tudo certo. Agora, você tem uma manchinha aqui no fígado que é uma leve esteatose, né? E aí, a gente, mas doutor, por que acontece isso? Não, André, é o seguinte: hoje já não é mais uma coisa do outro mundo o paciente apresentar a esteatose. A gente já falou algumas vezes aqui com os especialistas, mas a gente quer saber, né? O que é, então? Explica pra gente aí o que é a esteatose hepática e se ela tem alguns graus. Porque quando o ultrassonografista, seu colega, olha para mim e diz assim: André, você tem uma levezinha. Então, a gente entende que pode ter alguns graus de esteatose. Então, explica pra gente, doutor, por gentileza. Vamos lá. A esteatose hepática é simplesmente o depósito de gordura no fígado. Uhum. Bom, quando se detecta a esteatose hepática, e claro, na imensa maioria das vezes é através do ultrassom, isso deve ser considerado como sinal de alerta. A maioria da população, inclusive a partir da segunda infância e adolescência, tem apresentado com incidência progressivamente alta, vamos dizer assim, a esteatose hepática. E é um alerta, sim, porque a esteatose hepática é um dos principais fatores para tornar o indivíduo, ao longo do tempo, pré-diabético e diabético. E a gente sabe os malefícios que o diabetes provoca desde a fase de pré-diabetes. Uhum.
Sem contar que a esteatose hepática pode ser um reflexo de alterações das gorduras sanguíneas, como triglicerídeos e colesterol. Interfere ao longo do tempo também com os níveis pressóricos, a depender do grau, claro. E como ela tem uma tendência de evoluindo, ou seja, você tem uma esteatose leve, depois se você não cuidar e permanecer sedentário e continuar ganhando peso, você vai passar por uma esteatose moderada até chegar na esteatose grau 3, vamos dizer assim, que é uma esteatose mais intensa, grave. Todos esses fatores de risco deles também vão amplificar, vamos dizer assim. Então a esteatose hepática deve ser, na verdade, mais valorizada, sim. E esse momento é importante justamente por isso, porque durante um bom tempo atrás foi banalizado por a maioria da população ter esteatose hepática, mas na verdade tem toda essa importância, e inclusive no processo de envelhecimento, todas essas alterações de colesterol, o diabetes, alterações pressóricas vão interferir na gênese de um tipo muito importante de demência, que é a demência vascular. Ok, doutor. Agora, esse depósito de gordura, ele acontece invariavelmente para quem consome esse tipo de alimentação ou não? Vai acontecer com qualquer pessoa que tenha a ingesta ou não, né, de gorduras leves ou mais pesadas. Vamos lá, vamos lembrar aqui daquela velha picanhazinha, né, que todo brasileiro gosta, todo mundo merece, mas nem todo mundo pode comer. Então, me fala. Olha só, não é todo mundo que vai ter, apesar de ser a maioria do brasileiro, vamos dizer assim, na fase adulta, lá, em algum momento vai apresentar esteatose, mas não é todo mundo. As pessoas que têm uma ingestão moderada de gordura, que não tem tendência a desenvolver diabetes, que mantém uma atividade física e que se mantém dentro do peso, muito raramente vai ter esteatose hepática, tá? Agora, vamos deixar claro aqui que a gente está falando da esteatose hepática não alcoólica. Tá? Certo. A nossa esteatose, que a gente está falando aqui, ela faz parte de uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Perfeito. Portanto, você veja que por esse termo a gente já denota que é uma doença, é uma patologia. Mas nem todo mundo vai ter. Se você controla o peso, se você, ao fazer um ultrassom, por outro motivo, descobre que está com um pouquinho de gordura ali, isso já é um sinal de alerta, tem que cuidar sim. Evitar ganhar peso, tá? E fazer a profilaxia e a triagem para pré-diabetes e diabetes, inclusive nas crianças obesas. Bem lembrado. Agora, doutor, o senhor escolheu um tema que me chamou muito a atenção. Eu creio que quem está ouvindo e quem está vendo a gente também aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play, deve estar perguntando, peraí, que relação é essa, né? Da esteatose hepática à demência no idoso. Doutor, que estudo foi esse? Que relação é essa? E por que acende agora em nós, né, quando diagnosticados com um tipo de esteatose, mesmo que leve, o que é que isso pode remeter para a gente no futuro em relação à demência? Ótima pergunta. Isso aí eu diria que é o cerne da nossa conversa aqui. E propositalmente eu coloquei esse tema para chamar a atenção mesmo. As demências são processos degenerativos cerebrais que acometem principalmente os idosos, e que, apesar de a gente falar muito e a mídia abordar muito a demência tipo Alzheimer, que é a mais frequente, existe uma outra demência que tem uma relação com Alzheimer, mas é outra demência, que é a demência vascular. E essa, para nós geriatras e nós clínicos, enfim, neurologistas, tem chamado muita atenção dos nossos colegas cardiologistas também, porque essa demência vascular, ela está associada a processos relacionados a hipertensão maltratada ao longo do tempo, de longa duração, diabetes, alteração de colesterol, de triglicerídeo. Então, essas alterações metabólicas que são comuns e a incidência epidemiológica é muito alta na população, elas contribuem sobremaneira para as alterações circulatórias, vasculares, cerebrais, e que, numa fase mais tardia da vida, vai pôr o paciente em risco de desenvolver a demência do tipo vascular. Sem contar que é fato, tá, que a demência vascular ela traz complicações num processo
neuropsíquico no processo da mente, mas altera muito o comportamento desses pacientes. São demências muito difíceis de tratar, tá? E na demência tipo Alzheimer, há também uma participação circulatória, apesar de que o processo de gênese, a fisiopatogenia do Alzheimer, ela tem suas características próprias, né? Que é por um depósito de substância amiloide, mas que tem ali associado também alterações vasculares. E as duas demências também podem coexistir. E aí você tem um quadro muito mais grave. Então a gente precisa, enquanto geriatra, enquanto clínicos, nos preocupar com a profilaxia, a prevenção e os cuidados que já devem vir de cedo. Veja que eu citei aqui adolescentes e crianças que já começam a desenvolver esteatose. Então o link que associa essas condições chamei atenção para a esteatose hepática por ter sido muito banalizada, mas enfim, são as gorduras sanguíneas elevadas, o diabetes, a hipertensão, isso tudo está associado, né? E lá na frente podendo causar lesões vasculares. E aí quando o paciente tem um AVC, que é uma lesão vascular aguda, o pós-AVC vai ter muito mais chance de desenvolver um processo demencial vascular, se ele tiver essas patologias ou tiver convivido com essas patologias, essas comorbidades ao longo de sua vida. Uhum. Doutor, a gente tem acompanhado pela imprensa até um dado interessante, que a média de vida do brasileiro tem subido, graças a Deus. Isso é um fator bom, né? Talvez a qualidade de vida não tenha acompanhado esse crescimento em relação ao número, né? Ao tempo estimado de vida que o brasileiro tem. Isso tem aumentado, essa estimativa. O que acontece em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, é que quando a população vai envelhecendo, ela faz o inverso do que nós brasileiros costumamos fazer. Os idosos nesses países, eles se aposentam e eles continuam em alguma atividade, eles arrumam alguma atividade, eles vão viver e desfrutar da vida. É claro que a gente tem que pegar isso num contexto socioeconômico muito diferente que nós temos aqui no nosso país. Mas o que é que acontece no nosso Brasil? Os nossos aposentados, grande parte deles precisa continuar trabalhando para se sustentar ainda. E mesmo que eles não precisem, uma pequena parte da população, eles ficam realmente sedentários. E não, eu já estou cansado, eu já estou, entre aspas, já estou velho, já trabalhei demais. Por que eu trouxe isso agora? O sedentarismo, todos os seus colegas de profissão aqui, sejam eles até psicólogos, dentistas, eles falam que o sedentarismo é ruim para tudo. Faz ruim para a cabeça, é ruim para a boca, é ruim para tudo. Minha pergunta, na sua especialidade, clínica médica, geriatria e gerontologia também, isso é um fator preponderante? O sedentarismo, ele poderia salvar muitos desses aí que poderiam ter tanto esteatose como essa associação aí com a demência? Sem dúvida nenhuma. O que você está colocando aqui muito bem perpassa também pela questão do estresse, né? Pela questão da ansiedade e até mesmo quadros depressivos de menor ou maior monta, que no Brasil acontece também uma incidência muito grande. Nós somos um país campeão em depressão e transtornos de ansiedade comparado ao mundo. Uhum. Então isso tem repercussão direta no processo demencial. Tá? Uma das causas bem relacionadas ao desencadeamento da demência, seja Alzheimer, seja vascular, é o processo depressivo. O paciente idoso pode abrir um quadro demencial, tá, dentro de um processo depressivo. E aí não adianta você, para nós geriatras, não nos satisfaz de maneira nenhuma, obviamente, você envelhecer e não ter qualidade de vida. Uhum. Né? Então, se você tem uma atividade física, não de maneira tão radical, mas se você mantém uma regularidade ao longo da vida, você vai prevenir, sim. É um fator preventivo muito importante para a esteatose hepática, para essas alterações metabólicas que eu falei, do pré-diabetes, do diabetes e da dislipidemia, que são essas alterações de colesterol e triglicerídeo, para o controle da pressão, enfim, para esses fatores de risco, e aí inclui também a abstinência ao tabagismo, para que você possa envelhecer com essa proteção. Entretanto, fatores socioeconômicos interferem muito na parte psicoafetiva dessas pessoas que vão se aposentando e que estão envelhecendo. Isso é um fator direto também para causar processos demenciais.
e a questão do sedentarismo mental. O sedentarismo mental, esse termo, eu estou colocando ele aqui, né? E é uma causa importante no desenvolvimento da demência tipo Alzheimer, da demência tipo vascular e no processo de déficit de atenção, de déficit cognitivo do idoso. Eu falo em déficit cognitivo porque muitos idosos têm uma deficiência de concentração, de atenção e de aprendizado e não necessariamente estão desenvolvendo processo demencial. Mas a pergunta é, ao longo da vida do processo de envelhecimento, houve também um sedentarismo mental? Mas aí, olha, na época da minha mãe, na época da minha avó, o estudo era complicado e ela cresceu e se desenvolveu e envelheceu assim mesmo sem aprender a ler, etc. Mas o processo de aprendizado, tá, ele existe em qualquer fase da vida na sua proporção. Uhum. E querer aprender alguma coisa, ainda que se seja analfabeto funcional, que é um índice absurdamente alto no nosso Brasil, não é só o analfabetismo completo, mas o funcional também. E isso repercute na saúde psíquica futura desses alunos, potenciais alunos, né, que de fato não são. Na saúde psíquica há uma repercussão disso também. Nós perdemos o áudio com o doutor Alexandre Brito. Não consigo ouvi-lo. O senhor consegue me ouvir, doutor? Tá tudo bem? Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos restabelecer aqui o áudio. A gente está falando de um tema super importante, que é a associação da esteatose hepática, da gordura no fígado, com a demência no idoso. Há quem diga, né? Eu até não sabia dessa associação até o momento. E fiquei sabendo na sexta-feira, quando nós conversamos sobre a questão do tema da nossa entrevista de hoje. Para você ter ideia, que uma coisa que todo mundo pode ter, não alcoólico, tá? A esteatose aqui não alcoólica pode provocar esse problema no longo prazo, lá na melhor idade. Então, é necessário que a gente tenha esses exames aí, todos em dia, né? Acompanhar com um especialista, para que a gente possa prevenir. O especialista, doutor Alexandre Brito, está aqui com a gente para falar sobre isso. E a gente depois vai falar como chegar. Porque a demência, o Alzheimer, já é um tipo de demência. Mas será que só tem esse? Ou será que tem outros graus de demência? Ou o Alzheimer é o mais pesado, vamos dizer assim? Né? Eu tenho uma tia com Alzheimer. As pessoas vão esquecendo as coisas. Vão se esquecendo dos detalhes, esquecendo dos nomes dos filhos. Enfim, quem é que não tem um parente hoje ou conheça alguém que tem Alzheimer? Né? Eu tenho uma tia que infelizmente padece dessa doença em Maceió. E a gente percebe que há uma evolução da doença com o passar dos anos. O que é que a gente pode fazer para recuperar isso aí? Marcão, tem como recuperar as imagens aí? Como é que está o contato com o doutor Alexandre Brito? Como é que está aí o contato com o doutor Alexandre Brito, que está na Fórmula Farmácia de Manipulação, lá em Maceió? Vamos fazer o seguinte, Marcão, eu vou chamar o intervalo, adiantar o intervalo aqui, Nandão, e a gente tenta o contato aí, fica em definitivo, direto com ele aí, direto. Voltou aí? Então voltou, vamos lá. Pra mim voltou agora. Pronto. Paramos em que parte? Paramos, eu estava falando com o senhor aqui da questão do sedentarismo, o senhor falou para mim do sedentarismo intelectual, mental, né? Mental, um tema muito bacana, inclusive, que é a pessoa deixar de se informar, deixar de depois de ler. E eu falava aqui, doutor, da questão de que o Alzheimer é apenas um tipo de demência, que existem outros tipos de demência. A minha pergunta agora é o seguinte: nós tivemos a Covid-19, que ainda está, né? Ainda está com aquela névoa por cima da nossa cabeça, vamos dizer assim, do mundo inteiro. Eu queria saber se isso exacerbou esses números de demência, né? E como é que vocês têm visto isso, vocês especialistas em geriatria e gerontologia, se a Covid atenuou esses problemas, ou se ela ajudou? Porque tem gente que saiu do Covid e diz assim: eu perdi um pouco da minha memória, eu não me lembro das coisas, né? Como é que tá isso, doutor? Hoje a gente passa a dar uma importância maior ainda às sequelas do Covid, né? Isso está sendo muito estudado. Uhum. E uma das sequelas, do nosso ponto de vista, é o agravamento da parte demencial, sim,
E principalmente quando a gente fala, no primeiro momento, do déficit cognitivo que muitos idosos estão apresentando após o quadro infeccioso. Mecanismo fisiopatogênico eu não vou abordar aqui, ainda tem muito estudo e sai um pouco do escopo da nossa conversa. Sim. Mas tem aumentado o índice, sim, de demência, tem aumentado o índice de acidentes vasculares, de avanço de alterações microvasculares, e tem agravado quantitativamente, portanto, e qualitativamente, ou seja, tem tido mais gravidade na lesão desses pacientes, piorando um quadro de demência pré-existente, que não foi diagnosticada. Inclusive, muito paciente idoso está desenvolvendo quadro demencial sem ter diagnóstico ainda, e aí chega a Covid para acelerar o processo degenerativo e trazer consequências vasculares também. Tá. Doutor, existe a demência, ela tem alguma predileção por idade a partir de tantos anos ou não? A demência pode acometer pessoas de 30, 35, 40 anos, porque quando a gente fala em demência, a gente associa a demência somente ao idoso. É nessa fase mesmo, é na melhor idade mesmo que eles são acometidos, os idosos, ou agora por conta da Covid pode acometer pessoas mais jovens levando aí a demência? A Covid com certeza trouxe à tona mais quadros de demência e numa idade, vamos dizer, no idoso mais jovem, idoso jovem. Então é claro que a demência Alzheimer, ela é uma demência essencialmente do idoso. Então, a partir de 65, 70 anos, ela tem um aumento de incidência populacional muito grande. Antes dos 60 anos, existem as demências vasculares, que acometem, a depender de como foi o histórico clínico desse paciente em relação ao seu risco cardiovascular, lembrando-se daquelas comorbidades que eu falei aqui, e que faço questão de repetir sempre: diabetes, níveis de colesterol, pressão, tabagismo e sedentarismo, ganho de peso, obesidade. E aí, essa demência vascular pode surgir, sim, dentro de 30, 40 anos, se o paciente, por exemplo, tiver um AVC. Esse AVC tem uma dimensão sequelar a ponto de trazer uma demência vascular. Então, a demência vascular, ela varia de idade, sim, não é essencialmente do idoso, não. A de Alzheimer, a demência de Alzheimer é essencialmente dos idosos, principalmente a partir de 65, 70 anos, começa a aumentar progressivamente. Mas existe um tipo de demência puramente genético que acomete a família, por ser genético e fortemente hereditária. Essa é uma demência menos frequente, mais rara no mundo. No Brasil não temos muitos casos, são contáveis os casos. E é uma demência que você também começa a desconfiar, porque além dela acometer mais cedo as pessoas daquela família, sempre tem um ou dois membros da família que desenvolveram também numa faixa etária mais tenra. E o que acontece é que essa vamos dizer, puramente genética, tá? A grande pandemia de demência se deve a Alzheimer e vascular. Alzheimer mais dos idosos mesmo, a partir de 60 anos a gente já tem. Essa idade eu estou dizendo para se ter uma ideia, um ponto de corte, tá? Mas que aumenta muito a partir de 65, 70 anos. E a demência vascular que pode vir em idades mais, paciente mais jovem, idoso jovem ou jovem mesmo. A partir dos 30, 40 anos a gente tem acompanhado e está existindo muito caso de AVC, de infarto em pacientes que a gente se assusta com a idade quando tem. Doutor, existe um exame que os seus colegas cardiologistas já falaram aqui no nosso programa, que é um exame que permite verificar a idade dos vasos. E a idade dos vasos, ela nem sempre corresponde à minha idade cronológica. Por exemplo, eu tenho 50 anos, mas o meu exame pode apontar que os meus vasos, eles têm uma idade de 40, de 35, como também pode apontar que eu tenho uma idade dos meus vasos de 60, de 65 anos. Esse exame, que eu esqueci o nome por sinal, ele poderia ser, ou ele é usado para que possa se prevenir essa demência vascular, não permitindo o paciente chegar aí à demência? Olha, dentro do meu conhecimento, de maneira nenhuma. Inclusive, não há nada de maneira cientificamente robusta que possa tornar matemático a questão da idade vascular, tá? A questão é que existem exames de muito acurácia grande, muito significativos, para você detectar o grau de lesão vascular, vamos dizer assim, da arteriosclerose, que são aqueles depósitos de placa de colesterol das artérias,
Isso não é novidade, né? Mas aí nós temos exames que fazem um diagnóstico coronariano, da coronariopatia e de artérias vertebrais que possam estar com essa lesão arteriosclerótica, que é essa lesão que faz parte dos pacientes, vamos dizer, que não tem um segmento bem tratado de hipertensão, diabetes e dessas outras patologias. Não vejo na literatura médica nada que a gente possa tornar matemático e comparar a idade cronológica com a idade vascular. Tá ok. Doutor Alexandre Brito, direto de Maceió, da Fórmula Farmácia de Manipulação. Muito obrigado mais uma vez, dona Rita, dona Arlene, por essa ponte aqui com esse excelente profissional que nos dá a honra de poder entrevistá-lo aqui, falando sobre da esteatose hepática à demência no idoso. Então, por exemplo, um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente aqui, a dona Hilda, lá no sítio Capim, e tem umas participações interessantes aqui. O Jaime de Penedo, ele diz que a avó da esposa dele, apesar de ter Alzheimer, nunca esquece dele. Sempre que ele vai lá, ela se lembra e eles conversam bastante. A Neide diz que a mãezinha dela, tem 78 anos, coloca as coisas no lugar, doutor, esquece tudo. E ela pergunta se isso já é um sinal de Alzheimer. Depois a gente vai ter que marcar outra entrevista dessa aqui, né? Quem sabe na sua passagem de Maceió para Palmeiras, o senhor dá uma paradinha aqui com a gente, toma um café ou almoça e vem para cá para o Saúde em Foco para a gente falar sobre Alzheimer, que é também um tema muito interessante. Então, doutor, o que é que a gente pode dizer para a mãezinha da Neide, que tem 78 anos? Ela coloca as coisas, ela coloca o potezinho de açúcar lá dentro do guarda-roupa e depois, cadê o pote de açúcar? Ninguém encontra mais. Exato, isso pode ser um sinal de demência, tá? Mas pode ser um sinal de ansiedade, pode ser um sinal no idoso de uma noite mal dormida, tá? Pode ser um reflexo de preocupações, de excesso de responsabilidade, de fatores psicoafetivos ou emocionais, e o contexto familiar, mas pode ser sim um sinal de demência. É preciso avaliar junto com muitos outros sinais, né? E no consultório, se for preciso, e na maioria das vezes é preciso a gente fazer alguns testes. Muitas vezes se um paciente, algumas vezes, eu posso falar por mim, algumas vezes eu faço alguns testes sem que o paciente perceba que está sendo testado. Mas existem testes, vamos dizer, mais oficiais e declarados que a gente faz no consultório. Enfim, tem que avaliar o conjunto e olhar o idoso, vamos dizer assim, do fio do cabelo da cabeça até a unha do pé. Várias patologias podem simular um quadro demencial, porque traz um déficit de atenção, de concentração, e isso atrapalha a memória também, e não é uma demência, tá? Pode ser uma pré-demência, vamos chamar assim, ou uma dificuldade momentânea associada a todos esses fatores do contexto sociofamiliar, da rotina de vida, da falta de nutrientes, como é que está a alimentação, como é que está o controle de diabetes, hipertensão e dislipidemia desses pacientes. Antes do intervalo, doutor, a gente falava sobre a questão exatamente de tentar prevenir, ou então quando deve acender aquela luzinha em nós que estamos em casa com os nossos pais, com os nossos avós, tava tudo bem, de repente tem algum sinal, por falar nisso, que precisa-se de atenção? Eu recebi há muitos anos atrás uma colega sua aqui, geriatra, e ela disse assim: olha, André, o Brasil, ele precisa entender que o especialista, a geriatria, deve ser consultada pelos pacientes a partir dos 30 anos de idade. Mas, infelizmente, a gente associa a minha especialidade com as pessoas idosas. E não é assim, é para você... A partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo. Você está em processo de envelhecimento a cada dia. Né? Infelizmente, a gente tem essa cultura aqui no Brasil. Não, eu vou levar meu pai no geriatra. Peraí, né? Já tá levando, já era para ele ter ido, já era para de repente eu estar indo junto com ele. A gente não tem essa cultura. Mas existe algum sinal, doutor, que possa permitir a vocês especialistas a dizer assim: olha, é preciso, quando acontecerem esses sinais, é necessário essa intervenção? E como é que se fecha esse diagnóstico? Primeiramente, agradecer por você ter feito essa colocação, que é uma pergunta muito frequente no consultório, tá? Pelos pacientes e seus familiares. Como é que eu posso procurar um geriatra?
Então, essa colocação foi muito importante pelo questionamento abundante que tem em torno disso. Vocês podem recordar, desde o início da nossa conversa aqui, que eu tenho abordado patologias que já são diagnosticadas desde a adolescência, né? Uhum. Que é o caso das dislipidemias, o diabetes na juventude, a criança obesa, a esteatose hepática, que hoje está cada vez mais detectada nas crianças, porque a obesidade infantil está com um índice muito elevado. Então, ao longo da vida, vão se acumulando fatores causais para complicações cardiovasculares sérias e também complicações neuropsiquiátricas, como o caso das demências. Então, são vários sinais e sintomas que podem levantar suspeita para que aquele paciente que já não vinha em acompanhamento com o geriatra passar a vir. Qualquer mudança de comportamento, que ainda que subjetivamente seja percebida pelos familiares do idoso, deve suscitar uma consulta o mais rápido possível com o geriatra. Se perceber que aquele idoso está mais irritado, tá? Ou está mais apático, ou está mais elétrico, então os dois polos, tá? E o caminho de um polo ao outro são sinais que devem ser considerados. Então, um paciente idoso que era muito ativo e está sendo menos ativo, né? Está ficando mais apático, está ficando hiporéxico, ou seja, está diminuindo muito o apetite, está com aquele fastio importante. A hiporexia é um fastio importante, não é um fastio momentâneo, um fastio leve, um fastio porque naquele dia aconteceu alguma coisa, está indisposto, a cozinheira não está cozinhando bem, não é esse, tá? A hiporexia é aquele fastio mais intenso e repetitivo, duradouro. Então, mudanças de comportamento, mudanças no humor, tá? E déficits de memória que se repetem. Então, esquecer de colocar um objeto em determinada posição esporadicamente, qualquer pessoa esquece, basta estar preocupada, tá? Ou está estressada, ou está com muitos afazeres naquele dia, pode confundir, pode errar o caminho, até está dirigindo e estava pensando em ir para outro lugar e vai para outro lugar. Quando a gente deve suspeitar que há um processo demencial, é quando esses déficits de atenção, ou pequenas falhas de memória, ou lapsos que acontecem no dia a dia, eles passam a ser repetitivos e progressivos. Então, eu estou percebendo que está piorando. Isso não é da característica do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, não é uma característica comum, está mudando. Ele não era assim, ele esquecia, mas não era assim. Ele repetia muitas coisas, dava muita ênfase, mas hoje ele repete muito mais. Ele faz uma pergunta e daqui a 2 minutos que a gente respondeu, ele disse que entendeu, ele repete essa pergunta. Tá? Então, são sinais de alerta. Claro que tem muitos outros, né? A gente estou tentando me recordar aqui, estou tentando me lembrar aqui de alguns mais frequentes. Uhum. Olha só que bacana. A Tereza Cristina está ouvindo a gente lá em Garanhuns, Pernambuco. Ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: boa tarde, doutor, e a todos. Minha mãe tem esse mal, ela deve estar se referindo ao Alzheimer. Ela esquece até meus irmãos, mas da gente que cuida dela, ela não esquece. Será que nós vamos ter? Pois as irmãs dela todas tiveram o mal de Alzheimer. Um abraço e obrigado. Tereza Cristina, lá de Garanhuns. Tereza, obrigado por participar, fazer, está tentando ajudar de alguma maneira. É claro que quando existem casos de demência na família, existe estatisticamente e de uma maneira mais provável, há uma possibilidade maior de casos, tá? Mas primeiro precisa saber se esse diagnóstico é de Alzheimer e feito por um geriatra, por um neurologista, por um neuropsiquiatra. Uhum. Por quê? Porque também se você tem na família várias pessoas de risco cardiovascular, que está mais dentro do que a gente está falando hoje aqui, dessa relação, e que essas pessoas têm, por exemplo, diabetes, todas vão ter risco de desenvolver demência vascular. E aí é preciso cuidar o quanto antes. Mas vamos aceitar que seja o Alzheimer, tá? Existe uma probabilidade maior, sim, de parentes próximos desenvolverem Alzheimer. Existe, sim. Agora, foi abordado 2 vezes, a primeira pergunta, me desculpe se eu não respondi, a respeito de conhecer, né? Conhecer um familiar, conhecer um cuidador e desconhecer outros. Certas situações comportamentais no idoso, a ciência ainda não conseguiu esclarecer com a devida efetividade, ou não conseguiu esclarecer de maneira nenhuma, por que acontece no idoso com o processo de Alzheimer. Geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui frequente, muitos pacientes idosos portadores de Alzheimer, eles se recusam a tomar banho.
Eles recusam a ir no banheiro. Então, isso está sendo estudado. Existe, inclusive, uma técnica de desconfigurar os ambientes da casa a favor do paciente. Fazer com que ele entenda que ali não é um banheiro, fazer com que ele entenda que ele não vai tomar banho, e fazer daquele ambiente, por exemplo, um salão de festa. Fazer daquele ambiente, por exemplo, um local onde ele possa escutar músicas que no passado eram músicas que traziam muita alegria. Então coloca um som no banheiro e aí ele vai pro banheiro, primeiro esperar, já tá sem a roupa e o pessoal já tá dando banho nele, o cuidador, cuidadora já tá dando banho nele ou nela. Então existem maneiras de lidar, mais com o pessoal, os cuidadores, o pessoal de enfermagem, que existe na enfermagem uma especialidade também voltada a cuidados com idosos, que tem desenvolvido muito bem esse trabalho, tem nos ajudado muito e ajudado os familiares. E não há uma explicação, por exemplo, ainda abordando esse tema muito importante, mas estritamente voltado para a parte de demência, que é o seguinte: o idoso, tá? Ele por mais grave que esteja ali a demência, mas surpreendentemente ele consegue perceber se alguém que convive com ele não está bem. E aí ele sofre mais, ele piora mais, o quadro dele se deteriora mais. Então, poxa vida, como é que minha mãe ou meu pai, ele não identifica, não sabe nem onde está, né? Tem um grau de desorientação muito grande, mas ele ficou para baixo quando eu passei por algum problema e eu estive para baixo. Então, essa sintonia espiritual a gente não tem como, eu não vejo, se tiver algum colega que esteja estudando isso mais recentemente, mas até um tempo atrás nós não temos explicações ainda científicas para entender esse possível paradoxo. Ela me respondeu aqui dizendo que a mãezinha dela fez exames com o neurologista e comprovou sim a doença, comprovou sim o Alzheimer. Doutor, nós temos, na minha humilde opinião, a gente pode dizer para os nossos amigos que moram fora de Alagoas que a gente mora onde eles passam férias, né? Então, é um lugar abençoado. A orla de Maceió é a orla mais bonita do mundo. Eu sou maceioense, estou emprestado aqui em Arapiraca há 23 anos, terra que me abençoou bastante aqui, sou muito grato a Deus por isso. Estou a 1h30 de vocês aí. E a minha pergunta é o seguinte: a gente tem um visual lindo aí, pra gente pegar o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso vovô, a nossa vovó, para quem tenha. Não tenho mais nem os pais, nem os meus avós, infelizmente, mas há quem os tenha. E uma coisa que está muito ligada também, é uma cultura nossa aqui, é que o aposentado está ligado ao ócio. Isso não precisa ser uma relação diretamente proporcional, né? Porque no final de uma tarde ou no comecinho de uma noite, pegá-los, levá-los ali, tomar uma aguinha de coco, ou simplesmente, até quem não pode tomar uma água de coco, vai lá que seja, né? Que deixa para ele olhar, como diz o Flávio Venturini, né? Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, todo azul do mar, parafraseando o poeta aqui, e olhar para esse mar degradê de Maceió, a coisa mais linda do mundo. Isso não faz bem também para os nossos velhinhos, não faz bem para o nosso pai, não faz bem para nossa mãe, para que eles possam dar uma arejada na cabeça e que isso seja uma coisa frequente, né? Sim, totalmente. E ajuda no efeito farmacológico no tratamento desses pacientes, tá? Movimentar o paciente idoso é parte integrante do tratamento, não é simplesmente uma recomendação médica, é como se fosse um remédio, tá? Que está associado aos outros medicamentos. A movimentação faz parte da reabilitação, dentro do possível, porque são doenças crônicas degenerativas, né? Mas faz parte da reabilitação desses idosos, faz parte de melhorar a qualidade de vida, tá? Movimentá-los dentro do possível, dentro das limitações que eles têm, é fundamental. Se eles aceitam em determinado estágio do processo demencial, eles não aceitam sair de casa de maneira nenhuma. Então não adianta forçar, né? Claro, não adianta insistir, porque vai perturbar mais ainda. Mas enquanto o idoso aceitar sair, tendo a devida segurança, o devido suporte, uma companhia segura e um local seguro para essa movimentação, isso deve ser feito, porque é parte integrante do tratamento dos pacientes de demência, da demência do Parkinson. A atividade física melhora muito, tá? A resposta ao tratamento e a evolução desses pacientes, desde o Parkinson para cá. Doutor, quais os medicamentos que podem ajudar na prevenção? Não há medicamento preventivo, não há um tratamento preventivo. O que há
são medidas voltadas a todas aquelas comorbidades que a gente falou e que a gente destacou aqui na esteatose hepática, e que está relacionado com ela, a deixar o tabagismo, moderar ou, a depender dos casos, deixar a ingestão alcoólica, a depender do caso, tratar com qualidade, e isso aí é um grande problema no Brasil. Fazer um tratamento farmacológico de qualidade para os nossos pacientes pré-diabéticos, diabéticos e hipertensos. Infelizmente, eu recebo uma gama muito grande de pacientes idosos que precisam otimizar muito a qualidade do tratamento, principalmente do diabetes. Tratamentos que não cobrem a prevenção que todo paciente, por exemplo, diabético deve ter desde o início do tratamento para os problemas cardiovasculares. Então, existem medicações que previnem a doença cardiovascular, previnem o AVC, previnem o infarto, reduzem a mortalidade, reduzem a necessidade do paciente se internar no hospital, tá? Esses medicamentos existem e no plural, tá? Agora, para prevenir diretamente as demências, não existe. Mas aí a pergunta, né? Como é que existem medicações maravilhosas como essa e ainda se tem esse índice tão grande dessas complicações e desde a idade mais jovem? Um dos vamos dizer, das falhas ou das lacunas é essa necessidade de otimizar e de executar essa otimização no tratamento desses pacientes. Além das medidas gerais, né? Que a gente tem falado aqui, comportamental, né? Atividade física, controlar o peso, etc. E também o uso de suplementos e vitaminas, é claro que prescritos pelo profissional também, ele é bem-vindo, né? Depende. Aí é onde a gente tem o maior cuidado. Tá? O índice de intoxicação por vitamina D tem aumentado muito, por exemplo. E por quê? Porque se encontra na prateleira das farmácias com muita facilidade e em várias dosagens a vitamina D, se compra sem receita, se vende e se oferece como se estivesse oferecendo um outro produto comercial de uso descartável. Então, o que está acontecendo é um índice muito grande de intoxicação por... Estou dando esse exemplo, mas existem outros, tá? De intoxicação por vitamina D, e essas complicações podem ser assintomáticas e podem colocar o paciente no UTI. Porque nós temos casos em número crescente de pacientes com complicações renais, a insuficiência renal por intoxicação por vitamina D. Só para você ter um exemplo, que foge um pouquinho do nosso tema aqui. Não há, tá, comprovadamente, nenhuma prevenção às custas de suplemento nutricional, reposição de vitaminas para a demência, tá? E isso deve ser visto com muito cuidado. O que há é uma necessidade de melhorar a saúde global desses pacientes idosos, né? Por exemplo, os sarcopênicos, que é aqueles pacientes idosos que estão com uma perda muscular muito grande, idosos que moram sozinhos, nós temos muitos idosos que moram sozinhos e o índice de má alimentação para o idoso que mora só é muito grande. Então, a suplementação nutricional, quando for avaliada a real necessidade, mas que abrange principalmente esses casos, tá? O aporte nutricional e o cuidado da saúde geral. O foco é esse, cuidado da saúde geral com a suplementação de vitaminas que o idoso precisa mais e nutrientes que ele está precisando mais naquele momento. Muito bem. Doutor Alexandre Brito, quero agradecer a concessão da entrevista. Doutor Alexandre Brito é especialista em clínica médica e geriatria, gerontologia. Quero agradecer também aqui a Fórmula Farmácia de Manipulação por essa ponte entre essa entrevista que está sendo realizada lá, inclusive na sede da Fórmula, nas pessoas da Maria, a farmacêutica, a dona Rita Andrade, a dona Arlene, que são diretoras da Fórmula. Muito obrigado pela parceria aí, né? Pela confiança da gente poder realizar essa entrevista. Doutor, muito obrigado. Vai ter uma matéria no nn1.com.br daqui a pouco, com o release dessa entrevista. A gente vai passar para vocês aí todas essas informações que o doutor Alexandre Brito passou para a gente compartilhar esses conhecimentos mundo afora que as pessoas precisam saber. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, foi muito bacana tê-lo aqui. O Marco Aurélio ainda deu uma palhinha aí das imagens belíssimas das piscinas naturais de Maceió, na praia de Pajuçara, que me lembra muito de Marcos Moura, né? Mergulhar no azul piscina no mar de Pajuçara. Então, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Você me permite só uma pequena parte agora no final? Sim. Seguindo a determinação do Conselho Federal de Medicina, existe formalmente a necessidade da gente fazer a declaração de conflito de interesse. E como eu fiz no início, né? Faço agora no final. Eu declaro que não há conflito nenhum de interesse nas minhas palavras aqui, na nossa conversa, apesar de estarmos vinculados a uma empresa relacionada indiretamente à área de saúde
que é principalmente da área farmacêutica, né? Então, faço essa declaração aqui seguindo a determinação do Conselho Federal de Medicina e não havendo conflito de interesse nenhum, e até agradeço a eles que me deixaram muito à vontade para que eu pudesse falar de maneira muito independente, seguindo o preceito científico e dentro do que o meu conhecimento permite, né? Então, até agradeço a fórmula também, e está feita aí a declaração de que não há nenhum conflito de interesse. Bacana. Muito obrigado e até a próxima, doutor, se Deus quiser. Até a próxima, doutor, se Deus quiser. Um abraço. Valeu, grande abraço.